Queridos, eu quero dizer mais uma vez que é uma alegria estarmos juntos aqui à noite para estudarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Segunda-feira à noite, e temos aqui mais de 120 pessoas sedentas, apaixonadas, querendo conhecer mais, aprender mais sobre a palavra de Deus. Isso é lindo demais. Falar sobre a Bíblia, falar sobre a palavra de Deus é algo realmente apaixonante, querido, porque o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, ele se preocupa conosco e nos ama tanto, que ele deixou a sua palavra registrada para nós. Olha, ela permaneceu por séculos, gerações, milênios, de forma íntegra, e chegou até cada um de nós. A Bíblia, esse livro que você tem em suas mãos, é uma preciosidade, é uma carta de amor do Deus Criador dos céus e da terra para todos nós, amém? E vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia hoje. Olha, há muitos assuntos que poderíamos abordar aqui nessa Masterclass, há muitos assuntos interessantes para falarmos, né? Mas o tema principal, que eu vou deixar por último, o tema principal da nossa Masterclass é sobre as traduções, sobre as versões bíblicas, qual é a melhor, qual que eu devo usar. Então, sobre essa pergunta, esse tema, nós vamos deixar um pouquinho mais para o fim, mas eu quero começar falando um pouquinho sobre alguns assuntos muito importantes sobre a palavra de Deus, e que muitas vezes são dúvidas no meio cristão. Muitos cristãos têm dúvidas a respeito de alguns pontos. Então, eu preparei aqui alguns slides para a gente ter alguma coisa um pouco mais dinâmica, com imagens. Na medida que eu apresentar aqui os slides, que eu compartilhar a minha tela, eu não vou mais conseguir ver o chat. Então, se você tem alguma pergunta a fazer, você pode escrever no chat. A tutora aqui, a pastora Andresa, ela vai ler a mensagem, ler a pergunta, e ela vai estar passando para mim, tá bom? E também não vou conseguir ver a câmera de vocês, né? Vou apenas ver a minha tela. Então, eu vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Vamos ver se funciona. Acredito que sim. Todos estão vendo a minha tela? Pastora Andresa, está vendo a minha tela? Sim. Consegue ver aí o slide, panorama Sim, bíblico, sim. Masterclass? Muito bem. Então, querido, eu quero começar com esse tema aqui. Como os livros estão organizados na Bíblia? Isso costuma ser dúvida recorrente. Não estou vendo a sua tela. Todos estão vendo essa pergunta? Como os livros estão organizados na Bíblia? Não estou conseguindo ver aqui. Ok. É só uma pessoa que não consegue ver? Não, a sua tela para mim também não está aberta, não. Não está. Agora apareceu agora. Eu também Quando não. eu coloco no modo apresentação, aparece? Sim ou não? Opa! Aparece? Professor, aqui é o Marcelo, tá me ouvindo? Oi, Marcelo. Agora estou te vendo, agora sim, estou te vendo. Eu não estou vendo. Aqui para mim está aparecendo a tela compartilhada. Vocês não estão vendo a tela branca aí, não? Escrito como os livros estão organizados na Bíblia. Todo mundo está vendo? Para mim já está aparecendo. Sim, agora estou vendo. Muito Ótimo. bem, então deu certo, hein? Que Não. bom. Professor. Que bom, Para mim não vamos está lá aparecendo, então. não, Michel. Então, existe talvez no seu receptor, no seu computador, ou na sua tela, no celular, esteja no modo onde você não consegue ver o slide. Dê uma olhada aí, talvez o Marcelo consiga nos ajudar, o professor Marcelo. Ok? Mas eu creio que todos vocês conseguem ver esse slide, essa tela branca, com essa frase, como os livros estão organizados na Bíblia. Certo? Então, vamos seguir adiante. Então, como é que uma pergunta assim recorrente, como os livros estão organizados? Muitas pessoas pensam, imaginam que os livros estão na Bíblia de forma cronológica, ou seja, do mais antigo ao mais novo, e não é assim, né? Imagina que você tem uma biblioteca na sua casa, você tem ou então pelo menos uma estante, onde você tem vários livros, e você quer então organizar esses livros. Então, você precisa tomar uma decisão de como você vai organizar esse livro. Você pode organizar por tema, por autor,
por ordem alfabética. Existem algumas diferentes maneiras de organizar os livros na biblioteca. Os livros na Bíblia eles foram organizados não em ordem cronológica, mas por grupos de livros que têm uma identificação. O Velho Testamento, por exemplo, nós temos um grupo chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos os livros históricos, os livros poéticos, como Salmos, Provérbios, e temos toda a parte dos profetas, hoje nós chamamos de profetas maiores e profetas menores, os profetas que têm mais conteúdo literário, né? O livro é maior, são chamados de profetas maiores, e depois, em sequência, vem os profetas menores. Mas nem os profetas mesmo estão organizados em ordem cronológica. Então, o Daniel, por exemplo, que vem antes de todos os profetas menores, mas Daniel foi um profeta que viveu no período do exílio da Babilônia. Então, o que a gente precisa ter em mente é que os livros da Bíblia, né, citei o exemplo aqui do Velho Testamento, os livros da Bíblia, eles estão organizados não em ordem cronológica, mas relacionados ao que há de sinergia entre eles. Livros proféticos estão agrupados, livros poéticos estão informando outro grupo. Então, essa imagem aqui coloca os livros que estão na Bíblia, aqui é só Velho Testamento, numa ordem cronológica. Ninguém pode afirmar com certeza absoluta, principalmente alguns profetas, se eles estão realmente nessa ordem, mas o que é consenso é que, pelo menos a maioria dos livros aqui dispostos estão, de fato, na ordem cronológica. Então, a gente observa, por exemplo, que Jó, que é um livro poético, ele não é o primeiro, ele não está no meio de Gênesis, ele não está entre Gênesis e Êxodo, embora seja o livro mais antigo, o livro que conta uma história da época da longevidade do homem. Por que nós sabemos isso? Por que nós sabemos que Jó viveu na época da longevidade? Porque o próprio livro, né, fala a respeito disso, que Jó viveu centenas de anos. Jó também sacrificava, então Jó não poderia ter vivido na época do sacerdócio, porque só os sacerdotes poderiam sacrificar. Então Jó viveu um momento antes do sacerdócio levítico. Então, ele se posiciona Jó lá em Gênesis, né? Porque nós sabemos também, pela tradição judaica, que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Então, como se Moisés escreveu o livro de Jó, Jó deveria estar, se fosse na ordem cronológica, como mostra a imagem aqui, lá coladinho com Gênesis. Mas nós encontramos Jó junto com os demais livros poéticos. Então, aqui dei um exemplo, nós temos outros exemplos aqui. Por exemplo, Esdras e Neemias estão coladinhos, né, com os livros históricos. Mas você vai observar que existem alguns profetas, ou muitos profetas, que viveram em épocas antes do exílio. Esdras e Neemias viveram após o exílio. Então, se fôssemos seguir uma ordem cronológica, Esdras e Neemias deveriam estar localizados na Bíblia depois de Jonas, depois de Isaías, depois de tantos profetas. Então, isso a gente precisa ter em mente. Olha um outro exemplo muito curioso, Salmos. Salmos é muito difícil você posicionar o livro de Salmos. Muitos salmos foram escritos por Davi, mas existem outros autores de Salmos. Então, Salmos deveria estar distribuído, né, um pouquinho de cada salmo em algumas partes da Bíblia. Dessa maneira, querido, eu quero só que o estudante da Bíblia, né, que nós tenhamos isso em mente. A Bíblia não está, de fato, em ordem cronológica, embora existam algumas Bíblias que foram publicadas, você pode procurar e fazer a aquisição, né, comprar uma Bíblia em ordem cronológica. Então, o autor, pela sua interpretação, ele colocou os livros, segundo a sua interpretação, em uma determinada ordem, que ele entende que é a cronológica. Então, queridos, você pode ter essa experiência de comprar uma Bíblia na ordem cronológica e ler segundo o livro mais antigo até o mais novo, né? ou de escrita mais recente. Então, isso é algo importante para nós termos em mente, que fique assim, para a gente ficar bem claro
né? Porque eu sei que é motivo, às vezes, de muitas dúvidas. Outra coisa importante são os livros apócrifos. Muitas pessoas perguntam o que se vem a ser os livros apócrifos. É pecado ler um livro apócrifo, né? É uma palavra que às vezes dá medo, né? Apócrifo. Mas os livros apócrifos são aqueles livros, queridos, que eles não são inspirados por Deus, tá certo? É uma literatura, muitas vezes relacionada a Deus, fala sobre Deus. Muitos livros chamados apócrifos são livros históricos que contam histórias que realmente aconteceram, como o livro de Macabeus, por exemplo. Porém, não são livros de inspiração divina. Não podemos dizer que esses livros, e de fato não são, inspirados por Deus. Isso não quer dizer que o livro também não traga alguma coisa boa, que não traga algum ensinamento ou alguma informação histórica relevante. Porém, não podemos utilizar livros apócrifos para fazer teologia, né? Para estabelecer alguns princípios do caráter de Deus ou alguma doutrina. Não, porque não são livros inspirados por Deus. Então, não há problema algum você ler um livro apócrifo. Aliás, o livro de Jonas, a carta de Jonas, melhor dizendo, o Novo Testamento, ele cita, né, duas passagens, né, Judas, falei Jonas duas vezes, né, a carta de Judas, ele cita um texto que fala sobre a luta, a batalha, né, pelo corpo de Moisés. Então, é um texto que muitos entendem de um livro apócrifo chamado Ascensão de Moisés. Ele cita as profecias de Enoque. Então, são livros apócrifos que foram citados mesmo até por Judas. O próprio apóstolo Paulo, ele cita um pensador grego, né, um pensador cretense, e Paulo era um homem muito culto, ele cita algumas, em outros momentos também, escritos que não estão no Velho Testamento. Por exemplo, ele fala sobre James e Jambres, citando, né, esses dois personagens que não estão lá no Velho Testamento. Então, não há problema nenhum, entendemos que James e Jambres, por exemplo, existiram, e de fato conforme Paulo descreve, porque as cartas de Paulo são inspiradas por Deus. Então, queridos, para desmistificar um pouco a questão dos livros apócrifos, então, queria só deixar isso também um pouquinho claro, que não há pecado. Algumas pessoas perguntam, é errado. Não, temos que pegar aquilo que realmente é bom, né? Aquilo que não está em concordância com a palavra de Deus, com a Bíblia, aquilo que não está em concordância com as doutrinas bíblicas, nós desprezamos, mas informações históricas ou algo que seja útil, nós podemos sim absorver ou receber, assim como nós lemos outros livros históricos, assim como nós lemos literatura extra-bíblica, não é mesmo? Nós vamos na livraria cristã e compramos um livro de um autor, ele fala sobre Deus, ele fala sobre a Bíblia, mas não é inspirado, não pode ser considerado um livro canônico, né, de inspiração divina. Então, o livro apócrifo nada mais é do que isso que nós acabamos de conversar agora. E o período do silêncio profético? Essa é uma pergunta, né, também mais conhecido como período interbíblico, o que vem a ser isto, né? Você irá observar, querido, que entre Malaquias e o Novo Testamento, há um período onde não houve palavra profética, não houve profeta, não há palavra inspirada por Deus. É um período de aproximadamente 400 anos, certo? Então, houve um período de 400 anos onde podemos dizer que Deus não deixou nenhuma palavra escrita para nós. E, curiosamente, a grande maioria dos livros apócrifos foram escritos nesse período, no período interbíblico, mas não houve profeta nesse período. Isso não quer dizer que Deus não estivesse agindo nesse tempo. Embora não houvesse profeta, Deus estava agindo de maneira que, preparando, na verdade, a vinda de Jesus. Então, o mundo que nós conhecemos sofreu muitas transformações durante esses 400 anos. E o próprio Deus
havia dito isso para nós, através do profeta Daniel, por exemplo, quando nós vemos a visão das estátuas, Nabucodonosor e Daniel 2, fala a respeito das transformações que o mundo sofreria nesse período, né? Então, coloquei aqui uma imagenzinha da estátua, né? Você vai lembrar de Daniel, capítulo 2, onde fala sobre a cabeça de ouro, o peito de prata, né? A cintura de ouro, e nós tínhamos ali as pernas de ferro. Então, a cintura de bronze, perdão, e as pernas de ferro. Então, queridos, o que tem, o que significa cada uma dessas partes da estátua, né? Primeiro, a cabeça é o reinado dos caldeus, a Babilônia. Depois veio o Império Persa, que é a parte do peitoral. Depois, os gregos. E, olha, foi muito assim, importante a mudança que o mundo teve durante o Império Grego. Daniel fala a respeito, não cita o nome, mas fala a respeito de Alexandre o Grande, que ele dominou grande parte do mundo conhecido e levou a cultura grega, né? Levou a língua grega. Então, naquela época, já no fim do Império Grego, o mundo, praticamente todo mundo conhecido, falava grego. Isso foi ótimo, excelente, para que o evangelho pudesse ser propagado, para que o evangelho pudesse expandir pelo mundo conhecido, porque o grego naquela época era como o inglês de hoje, e a grande maioria das pessoas falavam grego. Então Deus estava agindo, querido. Depois veio o Império Romano e os pés, né? É barro misturado com ferro, e fala a respeito do império que ainda virá, que será o império do anticristo. Depois você lembra, né, dessa visão, que uma pedra não cortada por mãos cai sobre os pés, esmigalha os pés, destrói a estátua, o vento leva, não deixa nenhum resquício, mas a pedra cresce, se torna uma grande montanha, que tem alcance mundial, e fala então do reino milenar de Jesus. Então, querido, esse período interbíblico, embora não tenha havido profeta, embora não tenha havido uma palavra escrita, né, de Deus, ou não houve um oráculo de Deus, mas ali, querido, Deus estava agindo nesse período. E quando Jesus veio ao mundo, o mundo já estava debaixo do Império Romano, porém, a língua falada em todos os países e regiões dominados por Roma era o grego. Certo? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Algo que queira comentar? Oi, pastor Alain. A gente está Claro. aqui com algumas perguntas. Opa, vamos ver se a gente consegue ajudar. Vamos lá, tem 3 perguntas aqui, as 3 primeiras. A primeira foi a Miriam Pinheiro. Ela pergunta o seguinte: o senhor pensa que existe, nos dias de hoje, a possibilidade real de mudarem os textos bíblicos e adaptarem as suas intenções de propagação de mentiras? Isso poderia ocorrer devido às versões bíblicas entregues pela internet. Essa é a primeira pergunta. Essa é uma boa pergunta, é muito relevante o que a estudante comentou, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre isso, mas a primeira resposta é não, fique tranquila, e eu vou explicar por que não é possível, porque nós, queridos, precisamos compreender um pouquinho mais do que é o texto bíblico, o que são versões, o que são traduções. Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, viu, Miriam? Segura aí, nós vamos chegar lá. Então, vamos aqui deixar para um próximo tópico. Vamos lá. Tem mais 2 aqui. Tá? A Patrícia Fonseca, ela pergunta o seguinte: como argumentar a pessoas que acreditam que Deus revelou ou revela ainda a profetas como Ellen White ou a autoridade papal, que a verdade revelada é a palavra da Bíblia? Muitos ainda creem nessa autoridade. Deu para entender aí, professor? Deu para entender, sim. Acho que ela fez aqui, ó. Como argumentar com pessoas que preferem acreditar nos profetas modernos, entre aspas, né, como Ellen White, por exemplo, do que na verdade revelada da Bíblia? Muito bem. Existem 2 coisas aí que nós precisamos guardar no coração. A primeira delas, querido, é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela
ela não pode, de forma alguma, tudo que está na palavra de Deus não muda, não sofre transformação. O próprio Senhor Jesus disse, né, que a palavra não iria nunca mudar, não é mesmo? A palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O próprio Deus, ele não nega a sua palavra. O próprio Deus, ele não vai contra a sua palavra. O Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. A palavra de Deus, a Bíblia, e nós vamos ver mais na frente, por que nós entendemos que a Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus. A Bíblia não está contido nela uma parte da palavra de Deus, mas a Bíblia é a própria revelação de Deus. Então, querido, nada pode ir contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra escrita de Deus, isso tem que ser refutado e não pode ser aceito. Então, não existe adições à palavra de Deus, não existe extrações à palavra de Deus, e não existe adaptações à palavra de Deus. A palavra escrita de Deus. Isso, querido, nós precisamos guardar e defender a palavra do Senhor. Porém, querido, Deus pode realmente... existe o dom de profecia? Existe. O que a palavra de Deus nos ensina? Que nós devemos julgar as profecias. Se aquilo que está sendo profetizado vai contra a palavra de Deus ou conflita com as doutrinas bíblicas, isso deve ser refutado. Essa questão é tão séria, é tão séria, é tão séria, que no Velho Testamento, na lei, está escrito que se um profeta profetizasse e a sua palavra não acontecesse conforme a sua palavra, conforme a sua profecia, ele deveria ser apedrejado e morto. É muito sério quando alguém fala em nome do Senhor, né? Isso é muito sério. E, é claro, nós estamos mais debaixo do tempo da lei, mas naquela época, querido, olha, hoje nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. Ela é completa. Está tudo ali, querido. Nós temos respostas para as nossas indagações, temos respostas para desde o início ao fim dos tempos, nós temos respostas para as nossas ansiedades, para as nossas lutas, nós temos as promessas de Deus. Na palavra, na Bíblia, nós temos tudo. A Bíblia é completa, ok? Mas imagina, querido, agora, vamos viajar no tempo, vamos voltar lá para Israel antigo, o Israel do Velho Testamento. A palavra de Deus ainda não existia, talvez ali, dependendo do período onde nós estivermos imaginando, onde nós estamos, havia o Pentateuco, havia a lei, mas, querido, o profeta, ele era uma instituição, não era uma pessoa, né? Claro que era uma pessoa, um ser humano, mas ele era também uma instituição. O profeta, ele trazia a palavra de Deus. Não existia palavra escrita ainda estava sendo formada. O profeta era a boca de Deus, ele trazia a palavra de Deus. Hoje não é mais assim, porque a palavra de Deus, ela está aí, está na sua mão. Nós não precisamos de um profeta para trazer a palavra de Deus, porque nós já temos a palavra de Deus, ok? Não estou dizendo que o dom de profecia não existe, que o irmão possa trazer uma impressão, algo que Deus falou, o coração dele, sabe, uma palavra de fé, de motivação para você. Olha, Deus está falando comigo aqui que, sabe, não se preocupe, Deus está cuidando de você. Não estou dizendo que não possa haver isso, que o dom de profecia não existe. Não, ele existe. 1 Coríntios 12, está lá, né, o dom de profecia. Então, é um dom também do Espírito Santo. Só que a gente precisa ter um cuidado que o profeta de hoje, ele não tem aquela autoridade do profeta do Velho Testamento, ok? Qual é a autoridade máxima? A palavra escrita de Deus, é a Bíblia, o que está nas suas mãos. Essa é a autoridade máxima. Tudo mais precisa se sujeitar à palavra de Deus. Então, quando a gente ouve assim uma dita profecia meio esquisita que vai atravessado, que vai contra alguma doutrina bíblica, não se encaixa com os princípios da palavra de Deus, tem que ser imediatamente refutado. Por isso, no Novo Testamento, nós aprendemos que nós precisamos julgar as profecias, tá certo? Eu não sei se eu respondi completamente,
mas o profeta de hoje não é o profeta do passado. Na verdade, o profeta de hoje ele tem um dom de profecia para algumas situações específicas. Deus pode falar com você através da vida do seu irmão, claro que pode, mas a instituição máxima é a palavra de Deus. O profeta do Velho Testamento, ele trazia a palavra revelada de Deus e ela se tornou a palavra escrita e chegou até nós. Esta é a palavra, esta é a autoridade máxima. Tá certo? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Excelente, professor Alain, excelente. Realmente, assim, infelizmente, né? Como você falou aí, o dom profético existe, mas a gente não deve ficar indo atrás de profecias e negligenciar a palavra revelada ali na Bíblia, né? Eu tenho Sim. aqui mais 2 perguntas e uma afirmação. O que você prefere? O que o irmão Já achar ataca melhor. elas logo? Pode falar, vamos lá. Pode passar para um A outro Patrícia, tópico. a Patrícia Fonseca, ela está fazendo uma afirmação, né? As profecias de hoje têm que ter concordância com a Bíblia. Muito obrigado, professor. Você já chegou, a Patrícia chegou a esse entendimento. Excelente. O Antônio Teixeira, ele está fazendo uma pergunta aqui. O que determina o que é a palavra inspirada por Deus? Quais são os critérios para o cânon? Muito bem, essa é uma boa pergunta, né? Nós abordamos isso também, né, nas nossas videoaulas, na apostila, e é uma pergunta muito pertinente, muito importante, né? O que determinou que alguns livros fizessem parte do cânon e outros não fizessem? No caso do Novo Testamento, por exemplo, foi o critério da apostolicidade. Significa que aquelas cartas precisavam ter sido escritas por um apóstolo ou por alguém muito próximo, sob influência, né, do apóstolo. Então, esse foi um dos critérios utilizados. Olha, a igreja primitiva, ela teve circulando muitas cartas, muitas pessoas, muitos textos, biografias, né, a respeito de Jesus, mas a igreja, com muita maturidade, sobre a influência dos apóstolos, homens que eram inspirados por Deus, né, soube escolher, soube validar cartas que realmente eram de inspiração divina, e os 4 evangelhos que nós temos são, de fato, autênticos, reais, verdadeiros e inspirados por Deus. O Velho Testamento também o que ficou no cânon do Velho Testamento, claro, foram os escritos de Moisés. Alguém tem dúvida, né, de que Moisés recebeu direto de Deus, assim como os profetas. Então, por exemplo, o livro de Reis foi escrito por um profeta, 1ª e 2ª Reis, muito provavelmente por Jeremias. Então, eram pessoas que foram, sem dúvida, reconhecidos ao longo de toda a história, também do povo judeu. Esse livro foi testificado de que era realmente inspirado por Deus. E para a gente ter algo a mais para acrescentar, o próprio Senhor Jesus, ele menciona quase todos os livros do Velho Testamento. O Senhor Jesus, por exemplo, ele fala que as escrituras não podem falhar. Ele estava se referindo a um texto de Salmos, né? Quando nós vamos lá para o livro de Atos, os apóstolos dizem que Davi era profeta, Moisés era profeta. Então, nós vamos encontrar essa confirmação ao longo da história do povo de Deus, até chegar nos apóstolos, e que os livros que nós temos hoje, que fazem parte do Velho Testamento, são livros inspirados por Deus. Ok? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, mas deu continuidade logo depois. Ok. Muito bem, então. Vamos continuar e vamos falar um pouquinho aqui sobre a internet. Agora está boa? A conexão está ok? Estão me ouvindo bem? Está ótimo, está tudo bem. Então tá bom. Vamos continuar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, vamos ver se alguém sabe, hein? Onde está guardado
o texto original escrito pelo profeta Daniel? Já que falamos sobre ele agora há pouco. Quem saberia dizer? Se alguém escreveu alguma coisa no chat, professor Marcelo, indica aí para mim. Se alguém escreveu alguma coisa no chat, professor Marcelo, professora Andresa, indica para mim aí. Onde Ninguém está escreveu, guardado? Não? Tem mais perguntas, mas o Vocês pessoal não respondeu essa sabem? pergunta, Não acredito. Onde está o texto autógrafo, ou seja, aquele texto que foi escrito aquele texto físico, né? Que saiu da pena ali, da escrita do autor, né? Onde está o texto autógrafo de Daniel, o texto original, escrito pela mão dele, ou então, né? Ou então por alguém, né? Como Baruque, que escreveu muitos textos de Jeremias. Quem sabe onde está o de Daniel? Ninguém arrisca? Muito bem. Às vezes algumas pessoas acham que está em algum museu. Ah, está no museu lá em Jerusalém, está no museu em Berlim. Não, não está em lugar nenhum, porque o texto original, o texto autógrafo, ele já se perdeu, isso é natural, porque os textos eles eram escritos em materiais perecíveis, e com o uso, ele foi se desgastando e se perdeu. E como nós temos o texto de Daniel até hoje nos nossos dias, né? Como nós temos na sua Bíblia o livro de Daniel? Isso, querido, nós devemos muito, claro, a provisão de Deus, o cuidado de Deus para que a sua palavra permanecesse ao longo das gerações e chegasse até nós. Mas, querido, Deus usou homens, ele usou homens capazes de fazer cópias com precisão, era uma profissão. Né, eram os copistas que copiavam os textos eram copiados à mão, claro, naquela época não existia, não tinha como digitalizar, não tinha como fazer uma fotocópia, então os textos eles eram copiados à mão, então existia uma profissão em Israel para essa finalidade. E quando passamos ali do período do Velho Testamento, quando Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou. Houve um período da história do judaísmo, do povo judeu, onde começaram a haver muitos comentários a respeito da Torá, a respeito dos livros do que nós conhecemos como os livros do nosso Velho Testamento, até que, dentro do próprio judaísmo, um grupo de judeus eles se levantaram e disseram, olha, é muito importante preservarmos os textos originais. Não tem valor, não existe nada que tenha mais valor que o próprio texto original. Os comentários dos rabinos são importantes, tudo bem, mas o texto original é mais importante. Então, esse grupo, esse movimento, né, esse grupo de homens e copistas ficou conhecido na Idade Média como os maçoretas. Então, eram famílias, né? A mais conhecida é a família de Ben Asher, e existiam outras, até anônimas, mas por causa de esses homens que temos convicção, né? Tem a mão de Deus também, eles copiaram com muita precisão os escritos do Velho Testamento, o Pentateuco, os livros dos profetas, isso durante toda a Idade Média. Então, querido, o que você tem na sua Bíblia, o seu livro de Isaías, por exemplo, na sua Bíblia, é baseado nos textos maçoréticos, ok? E muitas vezes, né, as pessoas indagavam, mas será que realmente eles foram tão fiéis assim? Será que realmente os textos que nós temos hoje são fiéis ao que tínhamos antes da vinda do Senhor Jesus? Porque nós sabemos, né, que no Velho Testamento o povo ele guardava com muita fidelidade, copiavam as leis com muita fidelidade, havia muito temor, mas será que nesse período, entre o período interbíblico até a Idade Média, será que alguma coisa não se perdeu? Será que essas cópias são realmente autênticas ou são fiéis aos textos originais? E aí aconteceu algo muito interessante, foi descoberto próximo ao Mar Morto, né? E nós vamos falar um pouquinho, vou mostrar para você aqui, depois nós voltamos aqui aos textos maçoréticos.
próximo ao Mar Morto, foi encontrado cópias muito antigas dos livros do Velho Testamento. Eu acho que alguém está com o microfone aberto, né? Se puder fechar aí, para nos ajudar. Então, foram encontradas cópias muito antigas, cópias que datavam de cerca de 300 anos antes de Cristo. E aí se deu aquela curiosidade, aquele questionamento, será que essa cópia do livro de Isaías, ela é exatamente igual ao texto que nós temos de Isaías hoje? Estou falando muito sobre Isaías porque foi o manuscrito mais bem preservado, encontrado dentre os manuscritos do Mar Morto, foi o de Isaías. E quando foi feita a comparação, querido, o texto é uma cópia fiel. Então, Deus preservou a sua palavra. Deus preservou a sua palavra até nós. Então, por curiosidade, eu queria mostrar para vocês aqui que o Codex Sasson, é o códex, ou é o conjunto de papiros, em um formato anterior, né, a um livro. Eles são costurados, numa forma parecida com o livro moderno. Esse é a cópia mais antiga a cópia completa do Velho Testamento. Falta umas 12 páginas, um pedaço de Gênesis, mas é a cópia mais antiga que nós temos nos dias de hoje. Isso data de aproximadamente 400, 500 depois de Cristo. E esse livro, por curiosidade, né, esse códex, ele foi leiloado no ano passado por foi algo em torno de 40 milhões de dólares, né? Tem esse nome Sasson por causa da família, era um colecionador que ele guardou ele encontrou essa cópia e guardou, comprou, depois foi vendido para a família Safra, né, que é uma família de judeus da Suíça, e finalmente foi leiloado e agora faz parte da coleção particular de alguém, né? Mas essa é a cópia mais antiga que nós temos preservada de todo o livro, de todo o Velho Testamento, é o texto maçorético mais antigo. Querido, e ele é muito fiel ao que nós temos hoje. Então, porque eu estou falando tudo isso, não há dúvidas de que o que você tem nas suas mãos é a cópia fiel da palavra de Deus. Então, quem foram responsáveis por preservar, na verdade, né? Por que nós temos os textos do Mar Morto também? Por causa dos essênios, era um grupo religioso, um partido religioso da época dos tempos de Jesus, onde eles viviam longe das grandes cidades. Muitos acreditam que João Batista era um essênio, e eles guardavam, eles preservavam a palavra de Deus, eles eram muito fiéis à palavra de Deus, e por causa deles nós temos, então, também, quando foi encontrado nas cavernas, nós temos essa cópia do livro de Isaías, que data de um tempo muito anterior à vinda de Jesus. E isso é lindo demais. Então, querido, a Bíblia que você tem nas suas mãos, a palavra de Deus, ela é fiel à cópia original. Aliás, ela é fiel ao texto original. E o Novo Testamento? Então, nós vimos que o Velho Testamento ele foi preservado por pessoas, copiados por profissionais que tinham habilidade de fazer isso. O Novo Testamento tem uma história um pouco diferente, porque o Novo Testamento, quem fazia as cópias das cartas de Paulo, por exemplo, eram os próprios irmãos da igreja. Então, Paulo escrevia uma carta para alguma igreja, chegava naquela igreja, aquela carta era copiada e circulava entre as igrejas. Então, existem diversas cópias das cartas de Paulo, por exemplo, nós estamos tomando aqui como exemplo. Existem, então, diversas cópias dessas cartas. Então, por muito tempo, as cartas circularam na igreja, os evangelhos circularam na igreja, e na verdade, existia essa necessidade de identificar aquilo que era realmente inspirado por Deus, aquilo que deveria fazer parte do cânon do Novo Testamento e aquilo que não era inspirado por Deus. Então, havia uma discussão até o ano 300 depois de Cristo, não tínhamos o Novo Testamento da forma que nós temos hoje, mas tínhamos diversas cartas circulando na igreja, até que, depois de muitas indagações, alguém se levantou, né, Atanásio, e ele é considerado o pai do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento, e ele escreve essa carta,
Nessa carta, ele indica quais os livros que deveriam fazer parte do cano do Novo Testamento. Mas não foi da cabeça dele, na verdade, eram livros que já a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, já os consideravam e tinham a certeza da sua inspiração divina. Então, dessa maneira, em torno de 300 depois de Cristo, formou-se, então, o conjunto de livros que faz parte do cânon do Novo Testamento. E a carta de Atanásio fala sobre isso. Ela está aqui, e ele sugere os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele fala a respeito de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e também as epístolas gerais de Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e a de Judas. Então, querido, dessa maneira formou-se a Bíblia, que hoje eu e você temos em mãos. São textos, querido, que a igreja passou pelo crivo da igreja primitiva, são textos reconhecidamente inspirados por Deus, assim como o Velho Testamento também. Então, sempre vem a pergunta, e alguém perguntou ali, e é muito importante essa pergunta: existe a possibilidade, eu contei toda essa história para você, para chegarmos a essa pergunta, existe a possibilidade de alguém alterar a palavra de Deus? Existe a possibilidade de alguém fazer uma alteração na palavra de Deus? Então, querido, a resposta é não, porque nós temos um texto em grego, porque você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, existe o Novo Testamento em grego, que é um texto consagrado. Na verdade, vou explicar um pouquinho mais de detalhes aqui na frente, mas existe um texto em grego consagrado. Este é considerado, pela crítica textual bíblica, o texto que traz ali a cópia fiel das cartas de Paulo, dos evangelhos, do livro de Apocalipse. Este texto, querido, ele não é alterado, ele jamais vai ser alterado, né? O que nós temos é que, eu sei grego, né? Nós precisamos traduzir, você talvez não consiga ler em grego, uma pessoa que mora em outro país, tem uma outra língua que não é o grego, nós queremos ler o Novo Testamento, nós queremos ter contato com a palavra de Deus, então, o texto ele precisa ser traduzido, e aí nós temos várias traduções para várias línguas. Em uma única língua, existem várias versões. Isso não quer dizer que a palavra de Deus foi alterada, de forma alguma, ela não foi alterada. O que nós temos é várias traduções, várias versões de um texto grego, que é o texto que é consagrado como mais próximo da versão, é o mais próximo dos textos autógrafos, ok? O primeiro dos textos, querido, gregos, foi conhecido como texto recebido, Erasmo de Roterdã. Ele pegou, na verdade, um conjunto de 6, 7 pergaminhos, e ele compilou ali o Novo Testamento em grego, e a partir do texto recebido, ficou conhecido como texto recebido, porque Erasmo de Roterdã escreve, né? Tens, portanto, o texto agora recebido por todos, na qual nada oferecemos de alterado, corrupto. A partir desse texto grego é que foram feitos, que os reformadores fizeram as primeiras traduções bíblicas. Martinho Lutero usou esse texto, e outros reformadores que fizeram traduções, eles utilizaram esse mesmo texto recebido, inclusive João Ferreira de Almeida. Então, isso data de 1540, 1550, esse primeiro texto, um texto que foi consagrado como muito próximo dos textos autógrafos, ok? Então, a Bíblia que nós temos nas mãos, querido, ela vem de um texto grego que os historiadores, os estudiosos, eles confirmaram, eles estudaram e chegaram à conclusão que é o texto fiel que foi escrito pelos apóstolos. O primeiro deles foi o texto recebido. Depois que foi feito esse trabalho, Erasmo de Roterdã, muitos estudiosos chegaram à conclusão que havia um texto grego que ele poderia ser ainda mais fiel
né, segundo estes estudiosos. O mais conhecido deles é o texto de Nestle Aland, e ficou conhecido como texto crítico, porque eles começaram a ter acessos a pergaminhos mais antigos, descobertos pela arqueologia, mais informação, e veio o texto crítico. Então, querido, a Bíblia que nós temos em português, ela vem do texto recebido ou do texto crítico. E por que é importante falar sobre tudo isso? Porque quando nós olhamos esses dois textos em grego, as diferenças entre eles são pouco importantes. Não há diferença na doutrina, não há diferença na teologia, não há nada que impacta a nossa fé cristã. Há pequenas diferenças de palavras, de frases, mas não traz alteração na nossa fé cristã, não altera os princípios que nós lemos, as doutrinas que nós conhecemos, o credo que nós praticamos. Então, querido, esse texto não é alterado, ele não pode ser alterado. Então, a palavra de Deus não pode ser adulterada. Agora, nós precisamos ter algum cuidado com a Bíblia que nós temos em mãos, com a tradução e a versão que nós temos em mãos. Eu queria mostrar aqui rapidamente, algumas curiosidades e algumas informações importantes. A primeira delas, querido, quando nós falamos de diferença entre as traduções, talvez você tenha percebido que há uma diferença entre umas traduções da Bíblia com relação a outra, nesse texto em 1 João 5, de 7 a 8. Esse ficou conhecido como a cláusula joanina. Então, você vai encontrar na Almeida Corrigida Fiel, que ela é baseada no texto recebido, que o versículo está escrito dessa forma, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Ok? Esse é o texto que nós temos na Almeida Corrigida e Fiel. E quando nós vamos ler esse texto em grupo, no grupo familiar, em algum outro momento, às vezes nós encontramos alguma coisa como temos aqui na Almeida Revista Atualizada, esse texto entre conchetes. O que significa isso? A Almeida Revista Atualizada, ela mantém entre conchetes esse texto, porque essa frase, ela está no texto recebido, mas ela não está no texto crítico. E a NVI, ela já traz esses versículos sem essa frase. Foi a pergunta de alguém, né? Alguém alterou a palavra de Deus? Não, ninguém alterou a palavra de Deus. Ninguém tirou um pedaço da palavra de Deus. Então, às vezes, alguns irmãos perguntam, está faltando um pedaço do meu versículo? Ele tem, eu não tenho, o que houve? Então, eu quero explicar para vocês o que acontece aqui. A cláusula joanina, né, recebeu até esse nome porque esse texto ficou muito conhecido por essa diferença. O que acontece aqui? O Erasmo de Roterdã manteve esse trecho no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, esses 3 são um e 3 são testificam na terra, manteve esse trecho que está entre conchetes no texto recebido. Porém, o texto crítico observou que esse trecho, ele era, na verdade, não vai contra a palavra de Deus, não muda a palavra de Deus, não muda a doutrina da Trindade. Nós podemos provar a Trindade em outras partes da Bíblia, né? Mas observou-se que era uma anotação, muito provavelmente. Lembra que os textos eles eram copiados, as cartas eram copiadas pelos irmãos, e alguém talvez fez uma anotação de rodapé, e o outro que foi copiar manteve aquela anotação, foi mantendo, mas o próprio Erasmo de Roterdã, ele comenta que ele não tem certeza que esse trecho realmente fazia parte dos textos iniciais. Isso ficou mais claro com os estudos de Nestle Aland, com a evolução da descoberta arqueológica, que esse pedacinho aqui não estava no texto original de João. Então, querido, não é que houve alteração da palavra de Deus, não é que houve mudança, extração da palavra de Deus, mas o que há, na verdade, hoje, o que nós temos hoje é um texto muito mais refinado, o texto grego, muito mais estudo e precisão do que havia na época de Erasmo de Roterdã, no final da Idade Média. Esta, querido, é talvez a maior diferença. Temos alguma coisa em Marcos 16, no trecho que fala sobre a mulher adúltera,
mas talvez essa, com certeza, essa é a maior diferença entre os dois textos. Você observa que não há diferenças relevantes. Você pode ter certeza que a palavra que você tem, a Bíblia que você tem, é a palavra de Deus. Ok? Então, qual é a melhor versão da Bíblia? A Almeida Corrigida e Fiel não presta. Não, não é isso. Né? Qual é a melhor versão da Bíblia? A resposta vai depender do propósito, tá certo? Porque nós já entendemos que as traduções elas podem ser feitas baseado no texto recebido. Quem publica, né, as traduções baseadas no texto recebido é a Sociedade Bíblica Trinitariana, e a Sociedade Bíblica do Brasil publica as Bíblias baseadas no texto crítico. Além disso, nós vamos encontrar o estilo da versão, tá certo? Nós temos a tradução, o estilo daquela versão da Bíblia, que pode ser de equivalência formal, como pode ser de equivalência dinâmica. Qual a diferença? A escola que faz as versões, né, ou que segue a equivalência formal, tem como princípio ter como prioridade o texto na língua original, que no caso é o grego. Já quem utiliza, o grupo de tradutores que utiliza a equivalência dinâmica, tem como princípio a língua de destino. Então, a gente vai observar que as línguas elas têm estruturas, formas diferentes. Né? No grego, na língua portuguesa, o sujeito vem antes do verbo. No grego, é o contrário, o verbo vem antes do sujeito. Então, as Bíblias de equivalência formal, como a CF ou a Bíblia King James, né? A Bíblia do Rei Tiago, essas versões, elas tendem a ser de equivalência formal. Veja, nenhuma tradução é 100% formal, mas elas tendem a seguir uma equivalência formal. Então, o que a gente tem? Um texto um pouco mais truncado, com palavras mais difíceis, de difícil leitura, muitas vezes, porque a gente encontra o verbo antes do sujeito, é um exemplo. Já existem outras traduções, outras versões, que elas estão mais ali no meio do caminho, entre o formal e o dinâmico, que é o meio da Revista Atualizada, e a NVI, e existem algumas versões, como a Nova Almeida Atualizada, como a Nova Versão Transformadora, que elas tendem a ser mais de equivalência dinâmica. Então, qual é a melhor versão da Bíblia? A resposta é depende do objetivo. Por exemplo, o meu filho, ele lê a Bíblia, né? Ele lê a Bíblia todo ano, e, pai, qual é a melhor leitura? Filho, pega uma NVT, porque a leitura vai fluir mais fácil, você vai ler com mais facilidade e até mais rápido, porque a NVT ela é uma Bíblia que é de equivalência dinâmica, mais focado na língua de destino, no nosso caso, o português. Agora, se nós queremos estudar a Bíblia, nós queremos estudar a fundo os textos, é bom que tenhamos todas as versões e possamos fazer comparações entre elas. Eu, quando vou preparar um estudo, vou preparar uma pregação, uma mensagem, eu costumo usar as versões que estão no meio do caminho, entre formal e dinâmico, a Almeida Revista Atualizada ou a NVI. Então, tudo vai depender do objetivo. Todas as versões, elas são boas, todas as versões, elas são úteis, dependendo do objetivo. Porém, eu vou colocar aqui duas exceções que elas, no meu entendimento, elas passaram, né? Era um pouco mais do que dinâmico, elas passaram um pouco aqui desse gráfico, que é o Novo Testamento na linguagem de hoje, que é uma linguagem tão coloquial, é uma tentativa de trazer uma linguagem tão do nosso dia a dia, que alguma coisa se perdeu em relação à fidelidade do texto original em grego. A outra Bíblia, a Mensagem, o próprio autor, o Eugene Peterson, que é um americano, ele mesmo diz que ele escreveu essa tradução, que não é uma tradução, mas ele vai parafrasear a Bíblia, porque ele tinha como objetivo alcançar jovens, ele queria que os jovens lessem a Bíblia, então ele faz quase que ele vai parafraseando a Bíblia, então a Bíblia, a Mensagem, não é exatamente uma Bíblia, né? Não é exatamente uma tradução, uma versão da Bíblia. Então, tirando essas duas, né, as mais conhecidas, tirando essas duas aqui,
Se você tem qualquer uma dessas versões que nós estamos mostrando aqui na tela, é uma boa versão. E eu quero mostrar rapidamente, eu prometo que vou ser rápido, quero mostrar as diferenças. Por exemplo, João 14:6. Na Almeida Corrigida Fiel, nós temos, disse-lhe Jesus. Quando nós vamos para a NVI, nós temos uma linguagem mais no meio do caminho entre o formal e a equivalência dinâmica. Nós temos o texto falando, respondeu Jesus. Quando nós vamos para a NVT, nós temos Jesus disse. O verbo vem depois do sujeito. Então, essas são as diferenças, né? Quando nós falamos da estrutura, a NVT está focada no português, a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, está muito, muito focada no texto grego. E quando nós vamos observar, por exemplo, unidade de medida, nós temos aqui a Almeida Corrigida Fiel, fala que Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. A NVI também fala parecido com isso, com o contexto que está na ACF, mas quando nós vamos para a NVT, né, a NVT diz que a cidade de Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, a diferença nas unidades de medida, né, você tem Bíblias que trazem unidade de medidas mais próxima da nossa utilização do dia a dia, não é mesmo? Você vai encontrar também parênteses, nós falamos sobre conchetes na Bíblia, você já entendeu que os conchetes são textos que não estão em todos os pergaminhos antigos, e quando nós falamos sobre parênteses, a Almeida Corrigida Fiel, ela mantém parêntese alguns comentários sobre o texto, né? Então, ali é o texto que Jesus estava indo a Betânia, Lázaro tinha morrido, Jesus ainda se demora de 2 dias para chegar a Betânia, Jesus espera, né, que Lázaro chegue ao 4º dia para realizar o milagre, e ali o apóstolo João ele faz um comentário, Betânia ficava, né, a quase 15 estádios. Então é um comentário que está dentro do texto, mas é escrito pelo autor do Evangelho. E há também questões interpretativas nas diferentes versões. Por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, João Ferreira de Almeida, ele traduz a palavra em grego Hades como inferno. Então você tem, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Mas quando nós vamos para a NVI, o grupo de tradutores entende que Hades é um lugar. Hades, ele aparece aqui com o mesmo nome, aliás, a mesma palavra que está no grego, aparece aqui na tradução para o português, inclusive com letra maiúscula, identificando que é um lugar. A NVI, ela dá ao leitor a oportunidade de interpretar o que significa o Hades. E na NVT, ela já traz uma interpretação a respeito do Hades, e ela fala, então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Há também questões interpretativas no Velho Testamento. Esse aqui é um texto muito conhecido, você deve talvez já ter deparado que em algumas Bíblias aparece a palavra ros em Ezequiel 38. Ezequiel 38 está falando sobre Gog, Gog é o anticristo. Esse versículo 2, está falando sobre a origem de Gog, né? Fala que Gog é da terra de Magog. E aí você encontra o príncipe de Ros. E essa tradução, ela foi feita pelo João Ferreira de Almeida e alguns outros tradutores do tempo da Reforma, e alguns mantiveram a palavra Ros, que ela está no hebraico. Essa palavra, ela tem um significado, ela significa cabeça, chefe, autoridade máxima. Mas o tradutor, ele entendeu que essa palavra Ros significava um lugar, né? Mas nós não encontramos ela na Bíblia, a não ser que um dos filhos de Benjamim se chamava Ros, mas nós não encontramos essa palavra. Então, as traduções mais atuais não traz essa palavra, mas traduz como, né? Vamos ler aqui a Almeida Revista Atualizada. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Mas quando nós vamos para a NVI, por exemplo, né, e até mesmo a King James, as versões mais novas, ela já traz, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele.
Então, o entendimento hoje atual da maioria dos teólogos é que quando nós estamos falando do anticristo, quando Ezequiel, na verdade, está falando do anticristo, de Gog, ele identifica que ele é da terra de Magog, e ele é o príncipe, ou chefe, ou comandante maior de 2 outros lugares, Meseque e Tubal. E se nós procurarmos na tabela das nações, né, que é o Gênesis 10, nós vamos encontrar que Magog, Tubal e Meseque são filhos de Jafé, são nações que surgiram, né, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e os netos de Noé, né, os filhos desses 3 homens, eles geraram nações. Magog, Tubal e Meseque é entendido pelos historiadores, pela grande maioria dos teólogos, como a região que fica ali hoje na Turquia. Então, queridos, eu queria mostrar aqui algumas diferenças, e no final dizer para você, querido, que independente da versão que você tem em suas mãos, ela é a palavra de Deus. Se há alguma alteração entre elas, não é porque há conflito, não é porque o texto foi mudado, não é porque alguém foi lá e trocou no texto original, não. Tem a ver com a interpretação daquele que traduziu, tem a ver com a escolha das palavras do tradutor. Por isso que quando nós vamos estudar um texto, a minha recomendação é que você utilize o maior número de versões possível, você faça a comparação entre elas, você estude com profundidade qual foi a intenção do tradutor. Mas lembre, o texto do Velho Testamento, que em grande maioria, né, quase todo ele está escrito em hebraico, ele permanece o mesmo. O texto grego, ele permanece o mesmo. Não há alteração da palavra de Deus, mas surgiram e vão surgir ainda novas traduções e versões da Bíblia em português. Então, a gente precisa só entender qual foi a intenção daquele grupo de tradutores. Ele quis fazer a Bíblia ele quis traduzir com qual intenção? De equivalência formal ou equivalência dinâmica? Qual é o objetivo? O que ele quis alcançar? Por isso você pode ler lá no início da Bíblia, aquelas primeiras páginas que a maioria de nós não lê, a nota do editor, ele vai explicar o porquê, qual o objetivo daquela tradução, o que ele quer alcançar o tradutor. Ok? Muito bem, vou voltar aqui para nossa sala e vou parar a minha apresentação. Muito bem. Queridos, a palavra de Deus, ela é a Bíblia que você tem em suas mãos, ela é algo muito precioso. É um milagre de Deus, né? Você precisa pensar, querido, que houve uma provisão de Deus para que a palavra de Deus se mantivesse intacta, perfeita, vencesse gerações, séculos, milênios para chegar até nós. Quando se há alguma falha, algum erro, não tem a ver com Deus, tem a ver com a ação do homem na hora de traduzir, na hora das escolhas da palavra, mas nós não podemos deixar, querido, jamais de meditar, de ler, de estudar, se aprofundar nos textos bíblicos e conhecer a vontade de Deus, conhecer o plano de Deus para a sua vida, conhecer os princípios de Deus para você, para a sua casa, o plano da salvação. Veja, a palavra de Deus, ela começa na criação e ela termina no fim dos tempos. Toda a Bíblia, ela fala a respeito de Jesus. A Bíblia, a escatologia bíblica começa no Gênesis. Toda a Bíblia ela é escatológica, ela aponta para a segunda vinda de Jesus. Há muitas e muitas promessas da palavra de Deus que se cumpriram. Jesus, na primeira vinda de Jesus, e existem muitas outras que aguardam o seu cumprimento. Se as primeiras se cumpriram com total fidelidade, por que as que aguardam o seu cumprimento não se cumprirão desta maneira? E a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos ensina que nós devemos vigiar, ficar atento, conhecer a palavra. Jesus fala aqui sobre a parábola da figueira, né? Quando você vê folhas, flores, já sabe que está chegando o verão. Se vocês sabem, né? Observando os sinais, discernir os tempos. Então, Deus nos ensina que nós devemos vigiar, estudar a palavra de Deus para discernir os tempos do fim.
né? Então, queridos, o próprio profeta Daniel, ele fala que nos tempos do fim, o conhecimento se multiplicará. Hoje nós temos acesso a muitas informações, né? Nós temos tanta informações disponíveis. Eu lembro que na minha juventude, quando eu queria estudar sobre algum texto, eu precisava sair da minha casa, ir a alguma livraria, procurar um livro que falasse sobre aquele texto. Se eu desse sorte, eu encontraria um ou dois, às vezes voltava para casa de mãos vazias. Hoje nós temos tanta informação, querido. Nós estamos muito próximos do tempo do fim. Conheça a palavra de Deus. Fique atento aos sinais que o próprio Senhor Jesus nos mandou fazer isso, vigiar, ficar atento. Nós precisamos estudar os profetas que falam sobre o fim do tempo, Daniel, Ezequiel, todos os profetas que falam a respeito de Jesus, falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Querido, mastigue, estude, absorva a palavra de Deus, se prepare para que nós sejamos como aquelas virgens sábias, estejamos apercebidos, porque, querido, o tempo se aproxima. Precisamos preparar os nossos filhos, precisamos, querido, ter conhecimento profundo da palavra de Deus para defender a nossa fé, para proteger, amém, querido, a nossa família, e para estarmos vivendo nesse mundo em santidade, vivendo nesse mundo tendo discernimento daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não é. Então, se eu puder, nessa noite, se eu tiver nessa noite alcançado esse objetivo, que você deseje e confie, né, cada vez mais, e tenha fé cada vez mais, que a palavra que a Bíblia que você tem na sua mão é a palavra de Deus, e que despertou nessa noite ainda mais o desejo de conhecer a palavra, de se aprofundar na palavra, de conhecer sobre a revelação de Deus. Eu vou ficar feliz se eu conseguir nessa noite despertar esse desejo no teu coração. Amém? Muito bem. Terminei no horário, porque nós começamos um pouquinho depois, então fui fiel ao horário. Amém. Excelente aula, professor Alan. Glória a Deus. E você que fez pergunta e não foi respondida, que não foi falada, fica tranquilo, que eu vou estar repassando para o professor Alan depois. Então ficaram só umas 3 perguntas e uma afirmação. Vou passar para o professor Alan, ele vai responder para vocês depois. Fiquem tranquilos quanto a isso. Para você que foi chegando depois aí, eu quero me apresentar e me desculpar, porque no começo da Masterclass eu estava sem áudio. Agradecer aí a professora Andresa, que é uma das nossas gestoras, que deu o início. Então, hoje nós batemos aí 141 participantes na Masterclass, lembrando que estávamos com 4 turmas ao mesmo tempo, né? 2 de teologia, uma de adoração e artes e uma de missiologia. Então, vamos estar nos despedindo, porque aqui, professor Alan, nós temos estudantes que estão 1 hora a menos, né? Pessoal lá de Tefé, por exemplo, e tem estudantes que estão 4 horas a mais, pessoal lá que está em Portugal. Então, eu vou devolver a palavra ao professor Alan, que vai estar orando aí, encerrando, e logo após que ele terminar a oração, você está liberado para abrir o seu microfone, abrir a sua câmera se você quiser e mandar aí uma mensagem de despedida para o pessoal. Professor Alan, por favor. Muito bem, queridos. Muito obrigado pelo coração de vocês, né, de desejar aprender e conhecer mais sobre a palavra de Deus. Estou disponível para responder outras perguntas. Você pode enviar pelo WhatsApp, através da tutoria. Nós temos também na plataforma um canal onde você pode mandar mensagem para mim. E foi muito bom esse tempo juntos. Eu queria fazer uma oração, se o professor Marcelo me permite, orarmos aqui para encerrar. Posso? Está contigo, querido. Abençoe a gente aí. Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de falar a respeito da tua palavra, Senhor. Pai, ainda, Senhor, que o inimigo tente tirar, ó Pai, da vida, Senhor, dos cristãos, dos homens, do povo de Deus, ó Pai, a paixão, a fome, a sede pela palavra. Eu quero te pedir aqui nessa noite que o Senhor fortaleça isso no coração de cada um de nós, que, Senhor Deus, a falta de tempo, Senhor, a dita falta de tempo não seja impedimento, muito trabalho não seja impedimento para estudarmos, para ler, para meditarmos na palavra de Deus. O sentimento de inferioridade que não somos capazes de compreender, que não seja, Senhor Deus, o impedimento. Pai, nós declaramos essas mentiras do inimigo contra o povo de Deus, Senhor, contra o teu povo.
que desejas te conhecer mais. Nós declaramos, ó Pai, essas mentiras frustradas caindo por terra em nome de Jesus. E declaramos aqui nessa noite, ó Pai, e te pedimos, acende em nós uma chama, uma paixão, Senhor Deus, pela Tua palavra, por conhecer os Teus princípios a fundo, Senhor, a revelação do Senhor para nós, ó Pai, que possamos guardar no nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos traga revelação, entendimento, discernimento, ó Pai, da Tua vontade, da Tua palavra, Senhor Deus, para cada um de nós, e que essa geração, Senhor, seja uma geração, Senhor, Deus, fortalecida, com a sua fé baseada na palavra de Deus, com a sua fé baseada, Senhor, naquilo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, a sua mensagem, Senhor Deus, de amor, a sua mensagem, Senhor Deus, de cuidado por cada um de nós. Senhor, muito obrigado. Fortalece a vida dos meus irmãos, traga, Senhor, te pedimos, mais uma vez, paixão, fogo nos nossos corações, para aprender mais sobre a tua palavra. Senhor, que nesse curso no Instituto EIA, Senhor, que os meus irmãos possam permanecer firmes, ó Pai, permanecer, ó Pai, constantes, ó Pai, perseverarem, Senhor, na continuidade do curso, Pai, que cada vez mais eles possam aprender a Tua palavra, absorver mais os Teus ensinamentos, e nós glorificamos nessa noite o Teu nome, te rendemos graça. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.